Eu vira e mexe dou esse exemplo, queria explorar isso com você. Que país maluco esse nosso, né? Como é que a gente ainda é um país com tanto preconceito racial, um país apaixonado por futebol, e as pessoas não têm muita consciência disso, né, dona? À exceção de um jogador, todos os demais jogadores de futebol brasileiro, que um dia foram número um do mundo, são negros. Didi, Mané Garrincha, Pelé, Romário, os Ronaldos, Rivaldo, a Marta. Todos negros. Todos. A exceção é o Kaká. Apenas o único branco. Aí a gente olha para o atual campeonato brasileiro, para a Série A, e descobre que há apenas um treinador negro, que é o Roger Machado, hoje dirigindo o Internacional. E isto vem de anos. Você tem alguma esperança, dono, de que isto mude? Que as pessoas se deem conta que o Didi, para ser técnico de uma seleção que disputou Copa do Mundo, teve que ser técnico no Peru, porque aqui no Brasil ele não tinha lugar? Juca, assim, a minha pesquisa, ela, como um pouquinho que eu já contei um pouco aqui da minha história, eu acho que já deu para sentir que a pesquisa, o meu envolvimento com a pesquisa, ela vai além do pesquisador, né? Um envolvimento até emocional, porque quando eu falo assim da subrepresentatividade do treinador negro na elite do futebol brasileiro, foi um tema que, por acaso, que quando eu iniciei há 2 anos, não estava assim evidente na minha mente. Eu sabia que eu ia estudar sobre racismo, eu sabia que ia estudar sobre gestão, eu sabia que ia estudar sobre cargos de liderança em organizações esportivas. Foi assim que eu comecei há 2 anos. Quando eu comecei lá no doutorado e a pesquisar, a buscar informações, eu fui afunilando, e de organizações esportivas eu cheguei em clubes de futebol que eu tinha que escolher. Cargos de liderança caiu o que para mim? Treinador. É um do principal cargo de liderança do time, é o mais visado, é o que tem mais visibilidade, né? É a cara do clube. Então, e aí, quando eu comecei a ler, começou a vir um retrato assim da minha infância, porque eu tive um treinador negro em casa. E muitas questões que eu sentia na minha adolescência, depois que nós voltamos do. Meu pai foi treinador do Catar, depois que nós voltamos do Catar, tal, que eu não entendia na época, depois que eu comecei a pesquisar e ler, eu comecei a compreender o racismo interferindo na representatividade dos treinadores. Então, assim, eu tenho esperança, sim, Juca. Eu tenho esperança, mas vai ser que a gente mude esse cenário. Você comentou aqui da contribuição dos negros, dos jogadores negros, jogadora, né? Das jogadoras, jogadores negros e dos atletas negros. Agora, na Olimpíada, as nossas 2 medalhas de ouro são de mulheres negras, né? Mas vamos falar do futebol, é o meu tema. Da contribuição histórica do futebol, dos negros no futebol brasileiro. Lembrando que quando o futebol começou no Brasil, os negros eram proibidos de jogar futebol, né? É uma modalidade totalmente elitista, praticada em clubes, em escolas, os negros não podiam jogar. Mas quem não quer um Pelé, um Garrincha, um Leônidas no seu time, não é verdade, Juca? Então eles tiveram que engolir, porque os negros. Lembrando que quando a gente perdeu a Copa de 50, o culpado foi o Barbosa. Culparam o Barbosa e aí criou-se um estereótipo que acabou afetando e interferindo na possível carreira de quantas crianças que gostariam de ser goleiros. Então, já estou te dizendo uns motivos que pode, ainda vou pesquisar isso, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra estão muito à nossa frente, em relação à pesquisa da subrepresentatividade do treinador no futebol e no esporte. O que me traz esperança, Gilca? Que aqui no Brasil a gente
A gente viveu, é o país que nós vivemos a escravidão mais longa das Américas, 388 anos, e que os negros e negras brasileiros, com muita resistência, superaram a escravidão, com muitas revoltas, né? E, é, e graças ao movimento negro histórico, nós tivemos avanços de combate ao racismo no Brasil. Haja vista que aqui nós temos ações afirmativas, temos cotas nas universidades, coisa que quando eu fui para a Inglaterra agora, para a Escócia, no Reino Unido, e conversei com pesquisadores e pesquisei a situação lá, por exemplo, no Reino Unido, ações afirmativas, que são a discriminação positiva, ela não é possível, não é legal lá. Lá eles têm ação positiva, não tem discriminação positiva. Então, pelo histórico que nós temos de lutas, o nosso movimento negro histórico e o que nós já alcançamos, a desigualdade racial é gritante no Brasil, continua, tem muitos a avançar, mas eu tenho confiança, é uma causa de vida que a gente vai conseguir, não para o seu Abel, meu pai, que foi um treinador que lá na época do Catar, Juca, ele foi para o pior time do país, meu pai. Meu pai, ele foi treinar o Al-Shamal, que era o pior time da segunda divisão do Catar. O do Catar só tinha 2 divisões. Em 2 anos, ele conseguiu levar o Catar para a primeira divisão e disputando as Copas, quase chegou lá nas cabeças. Ele foi nomeado, no meio de um monte de fera, de treinadores nomeados no Brasil e do mundo, o melhor treinador do ano lá. Quando voltamos do Catar para o Brasil, meu pai não teve uma oportunidade em clubes de elite. Então, é esse cenário que eu nunca entendi na minha adolescência, é esse cenário que eu espero que contribuir com a minha pesquisa e com a minha militância.